Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso, então aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Jefferson Comin, bem-vindos a mais uma aula de pura alegria, diversão e entretenimento aqui no Centro Educacional 7 de Setembro. E hoje nós vamos conversar sobre suplementação esportiva, tá? Sobre nutrição esportiva, a gente vai dar um foco aí sobre suplementação esportiva, beleza? E aí, como vocês estão vendo na tela, a referência que eu peguei para discutir com vocês é esse artigo científico que, cara, eu adoro esse artigo. Se você já teve aula comigo, é muito provável que você já tenha visto esse artigo científico. Se você ainda não leu esse artigo, cara, vale muito a pena dar uma olhadinha nesse artigo científico, se de fato você se interessa pela área de nutrição esportiva, tá? Esse é um artigo publicado pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte em 2016, tá? E a gente vai conversar aí sobre quais preocupações que eles ressaltam que os nutricionistas tem que ter ali quando eles vão atender pessoas, atletas profissionais ou atletas amadores, tá bom? E aí pessoas fisicamente ativas de maneira geral, né? Então aquele seu paciente, o cara treina 1 hora por dia, todos os dias, esse cara é uma pessoa fisicamente ativa, você precisa tomar cuidado ali, tem algumas preocupações com esse paciente também, beleza? E é sobre isso que a gente vai conversar nessa oportunidade. Pessoal, então o que eles falam aí? Que a gente tem que ter uma preocupação acerca da energia que essa pessoa está consumindo. Sim, eu estou falando de calorias, tá? Quanto de energia esse cara está comendo ou essa mulher está comendo, tá? Uma coisa bastante comum. A gente vê aí esses atletas que eles chegam para treinar e esses caras, eles não estão comendo o suficiente em energia, né? E aí é bastante provável, tá? Que também em qualidade de micronutrientes e variedade de micronutrientes, essas pessoas, elas também ali não estão obtendo através da alimentação. Aí o cara fala, putz, eu vou suplementar. Cara, é só fazer a lição de casa. Muitas vezes você não precisa entrar com suplementação. Você dá um pouco mais de caloria para esse paciente, fica muito mais fácil de você bater, inclusive, a quantidade de micronutrientes para essa pessoa, tá? E aí o que eles falam? Eles falam que é importante os nutricionistas, as nutricionistas, obterem ali características, informações referentes à alimentação diária desse paciente. E como que você faz para saber, para conhecer o seu paciente, conhecer a alimentação dele? Pergunta. É o mais óbvio. Olha só, você vai perguntar, é óbvio, tá? E aí nós temos, por exemplo, o diário alimentar e o recordatório de 24 horas para você saber como que é a rotina do seu paciente e saber o que ele está comendo. É claro que, Jefferson, o diário alimentar ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Concordo. Qual que é a grande vantagem do diário alimentar? A grande vantagem do diário alimentar é que ele apresenta para você ali dados mais fiéis, mais fidedignos com a realidade, né? Qual que é a grande desvantagem do diário alimentar? Dá trabalho de fazer. O seu paciente vai chegar no seu consultório, ali no seu ambulatório, você vai falar, olha fulano, tá aqui o diário, você vai anotar quantas vezes você comeu cada alimento, enfim, daqui uma semana você volta.
você sabe que ele não vai voltar. É bem difícil esse cara voltar, esse paciente voltar. Pode ser que volte, por que não, né? Mas essa é a grande desvantagem. Embora você tenha ali dados mais fiéis sobre a alimentação, sobre a rotina alimentar do seu paciente, a grande desvantagem é que ali pode ser bem mais trabalhoso para esse cara, para esse paciente, preencher o diário alimentar. Se tratando do recordatório de 24 horas, qual que é a grande vantagem do recordatório de 24 horas? Cara, a grande vantagem é que é prático, é fácil. Você vai lá e pergunta para o paciente e já vai anotando ali o que o paciente come, o que quem não come, enfim, né? Qual que é a grande desvantagem? Os dados ali eles podem não ser muito fiéis, compatíveis com a realidade. Por exemplo, se você fizer o recordatório de 24 horas do seu paciente numa segunda-feira, você vai perguntar tudo que ele comeu no domingo. E muitas vezes a gente sabe que o domingo foge à rotina habitual do paciente, não só do paciente, a nossa também, né? Ao contrário, se você fizer esse recordatório numa quarta-feira, ele vai referir tudo que ele comeu na terça-feira. E aí pode ser que esse dado seja mais fidedigno, seja mais fiel, mais compatível com a realidade. Então é muito importante você saber que os dois métodos eles têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Jefferson, qual que você usa no seu consultório? Cara, eu uso o recordatório de 24 horas, tá? Mas ciente de que ele tem as suas desvantagens também. Uma outra coisa que o Colégio Americano ele aí ressalta a importância de você, nutricionista, saber é sobre a periodização de treinamento dessa pessoa. O que é periodização? Quando a gente pega, por exemplo, um ano, o atleta ele não treina a mesma coisa ao longo de um ano. Em determinados momentos o preparador físico dele fala, bom, nesse tempo aqui você vai treinar potência muscular, nesse outro tempo você vai treinar resistência muscular, nesse outro período você vai treinar, sei lá, força, nesse outro período você vai descansar. Lembre-se, o descanso faz parte do treino, tá? O que é importante você saber? Saber o que o paciente está treinando. De nada adianta o preparador físico estar passando ali um treinamento para ele aumentar de massa corporal, né? Aumentar peso, enfim, que está pegando bastante carga ao seu paciente, só que você está fazendo uma dieta hipocalórica para ele. É a mesma coisa que o preparador físico está puxando a corda para um lado, você que está puxando a corda para o outro. E quem é a corda? O seu paciente é a corda. Então é muito importante você saber o que o seu paciente está treinando. Uma coisa que eu faço, eu costumo fazer, é conversar com o paciente, obviamente, para saber o que ele está treinando. Eu peço o treino do paciente para eu olhar ali o treino, obviamente que eu tenho um certo conhecimento sobre treinamento, não sou professor de educação física, mas eu tenho um certo conhecimento. Ou então até mesmo, você pode perguntar para o preparador físico. Cara, a internet está aí para isso, para a gente usar ela, não só para a gente estudar, mas também para melhorar o nosso trabalho. Então manda uma mensagem lá para o preparador físico, conversa com ele, se aproxime do professor de educação física e da professora de educação física, tá? É muito importante você se aproximar desses profissionais, tá? Para que a gente possa proporcionar o melhor trabalho ali para o nosso paciente. Beleza? Então, ó, a gente tem que saber da energia do cara, a gente tem que conhecer a alimentação dele, recordatório e diário alimentar. A gente tem que saber da periodização. Pergunta para o paciente, pede para ele trazer o treino, ou então vai direto conversar com o preparador físico, tá? Uma outra coisa que a gente tem que considerar também são variáveis como clima. Cara, tá mais calor, você vai tomar mais água. O clima influencia no nosso estado nutricional. Tá mais frio, provavelmente você quer comer alguma coisa mais calórica. Pode ver que a gente tem uma certa dificuldade de manter ali nosso plano alimentar no frio. A gente procura aquele chocolate, aquele bolo de cenoura maravilhoso com aquela calda de chocolate em cima escorrendo. Eu sei que vocês gostam. Eu gosto também, não vou ser hipócrita aqui não. Medo, tá? Uma variável muito importante é o medo. Se você já competiu em algum esporte, eu competia no jiu-jitsu. E toda vez que eu competi, eu falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Esse cara quer me bater, eu quero bater nele, nem sei porquê. Basicamente é isso que acontece. Isso gera medo. Eu gosto de exemplificar para vocês
se não me engano, foi a Copa América, não lembro qual era o campeonato, que o Brasil ia participar, que o Brasil participou, e aí nós fomos para os pênaltis, tá? E aí alguns jogadores muito famosos iam bater esses pênaltis. Um deles é o Neymar, famoso Neymar, o outro deles foi o Fred, se não me engano, e o terceiro eu esqueci quem era. E os 3 jogadores, eles erraram ali o pênalti. Não é que eles acertaram o gol, o goleiro defendeu, ou erraram, bateu na trave, coisa do tipo. Eles isolaram a bola. Eles praticamente isolaram a bola, tá? Mandaram a bola lá na lua. Agora você para e pensa na pressão que esses jogadores estavam tendo, tá? Você tem uma nação inteira ali olhando aquele momento, o mundo inteiro, literalmente, olhando aquele momento. Os seus amigos, companheiros de equipe, olhando e dependendo de você. Será que isso não gera ali um certo estresse psicológico? É claro que gera, e a gente tem que ter conhecimento dessa variável aí também, beleza? O estresse, obviamente, também está relacionado com esse exemplo que eu acabei de mencionar para vocês. Tanto é que muitos atletas de elite, eles fazem ali acompanhamento psiquiátrico, tá? Tem um negócio até chamado a gente fala que é um agente ergogênico psicológico, justamente a terapia acaba ajudando muito esses atletas, tá? Então, o estresse também é uma variável que a gente tem que levar em consideração. A altitude, então a gente sabe que a altitude, ela consegue influenciar a nossa respiração. Nós respiramos, a nossa respiração é dependente da pressão atmosférica. Quando você joga em altitude, a pressão atmosférica é menor, e aí a sua respiração ela fica comprometida e o seu rendimento físico também fica comprometido. Outra variável são lesões. Eu atendo muito atleta de esporte de combate, jiu-jitsu, MMA, por exemplo, e o que eu mais vejo são as lesões, tá? E é claro que em determinados, inclusive o International Society of Sports Nutrition, eles falam que atletas, quando eles estão aí lesionados, eles vão diminuir a rotina de treinamento, obviamente por conta da lesão. A gente pode aumentar o aporte de proteína para tentar manter a massa muscular desse atleta, tá? Então a gente precisa levar em consideração as lesões. Medicamentos, de uso contínuo ou não. Tomar cuidado, inclusive, com doping. Tem alguns medicamentos que são pegos no doping. Precisa tomar cuidado com isso. É claro que você e eu, que somos nutricionistas, nós não podemos prescrever medicamentos. Massa corporal. De novo, vou falar um pouco sobre a minha experiência. Eu trabalho com esportes de combate. E os esportes de combate, os atletas, eles são divididos ali em categorias de massa corporal. Vamos falar, categoria de peso, tá? Então você tem lá peso pena, peso médio, meio pesado, pesado, super pesado. E cada categoria dessa engloba ali o peso do paciente. A gente precisa considerar isso. Então, muitas vezes quando eu vou fazer o planejamento nutricional desses meus pacientes, eu preciso tomar cuidado. Eu não posso deixar esse cara hiperidratado, que isso vai influenciar na massa corporal dele, e ele pode ser desclassificado porque excedeu o limite de peso, tá? E por fim, o ciclo menstrual. E aí, infelizmente, quando nós vamos falar de atletas amadoras, né? No caso, amadores não, Jefferson, amadoras, mulheres. Quando nós vamos falar de atletas amadoras e também de atletas profissionais, muitas vezes essas mulheres, elas têm um percentual de gordura baixíssimo. Isso acaba comprometendo o ciclo menstrual, tá? Inclusive, nós temos vários, não é incomum você ter casos de amenorreia, tá? Então, o ciclo menstrual interrompido. E isso se dá por conta de um percentual de gordura baixíssimo, tá? Cara, isso é bastante comum acontecer, infelizmente, tá? E você tem que se ater a todas essas variáveis aí com o seu paciente. Bom, e aí como vocês podem ver na tela, nós temos aí o que eles levam em consideração quando a gente vai falar de energia, tá? Eu vou rabiscar aqui, ó, que agora a gente tá chique, eu vou rabiscar aqui para vocês darem uma olhada. Como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem a primeira variável, EI, que é o Energy Intake, ou seja, Energy Intake é quanto essa pessoa está comendo. O Energy Intake, ele tem que ser igual ao Total Energy Expenditure,
ficou faltando o energy aqui no slide, mas enfim, vocês entenderam, que eu sei que vocês são inteligentes. Que é o TE, tá? Então, a energia consumida, ela deve ser igual à energia gasta. Não só gasta durante o exercício físico, mas durante a rotina diária dessa pessoa, tá? Tá, Jefferson, mas como que eu faço para calcular toda essa energia gasta pelo meu paciente? Eles sugerem essa fórmula que provavelmente vocês já viram na faculdade, tá? Que é o TE, que é o Total Energy Expenditure, é igual a BMR, tá? Que é a taxa metabólica basal, TEF, que é o efeito térmico dos alimentos, e o TEA, que é o efeito térmico do exercício físico. Então nós temos que a energia gasta, TE, é igual a taxa metabólica basal mais o efeito térmico dos alimentos mais o efeito térmico do exercício físico. Então a gente tem que ter um equilíbrio aí dessas variáveis, como vocês podem ver aí no slide, beleza? E essa balança é a mais clássica de todos, tá? De todas. Eu peguei essa balança do livro de Fisiologia do Exercício, do McArdle, tá? E essa balança, o que acontece? Nós temos aqui, ó, consumo de proteínas, como vocês podem ver, o consumo de lipídios, o consumo de carboidratos. Esse é um influxo de energia, é quanto você come. Do outro lado na balança é o que a gente perde, tá? Então nós temos o efeito térmico dos alimentos, ETA, nós temos o efeito térmico do exercício físico, que está aí como atividade física, tá? E o metabolismo de repouso, ou seja, aquela energia que você gasta para manter as suas funções vitais. Como que eu faço para emagrecer? Basta este lado da balança ser mais pesado, ser maior do que o outro lado da balança, que é o quanto você come. Bom, pessoal, e uma fórmula que o Colégio Americano coloca pra gente, fala pra gente utilizar, tá? É a fórmula de disponibilidade de energia. Na verdade, essa fórmula ela foi desenvolvida ali para diagnosticar o estado nutricional de mulheres atletas, tá? Porque normalmente esse público sofre ali com o chamado da tríade da mulher atleta, que é caracterizado por 3 variáveis, por isso chama tríade, obviamente, né? Qual que é a primeira delas? É um distúrbio alimentar, que normalmente é a anorexia ou então até mesmo a bulimia, tá? O segundo problema seria uma diminuição da densidade mineral óssea e o terceiro problema seria a amenorreia, a interrupção do ciclo menstrual. E através desse cálculo você consegue diagnosticar se essa mulher está comendo ali o suficiente para manter a massa muscular dela, tá? Esse cálculo ele é tão eficiente, mas tão eficiente que ele pode ser utilizado para outras populações, para outros públicos. Eu vou mostrar agora para vocês de maneira resumida como que a gente faz para utilizar esse cálculo, tá? Então nós temos aí, como vocês podem ver no slide, o EA, que é o cálculo da disponibilidade de energia, tá? Peraí que tá com a borracha aqui. É o EA, que é o cálculo da disponibilidade de energia. Para fazer esse cálculo, você vai precisar de 3 variáveis. Você precisa saber quanto que seu paciente come, energy intake, quanto que está comendo. Como que você faz para descobrir isso? É só você fazer um recordatório de 24 horas, ou então até mesmo um diário alimentar, como nós mencionamos anteriormente. Eu utilizo o recordatório de 24 horas mesmo. Depois, a segunda variável que você vai precisar investigar no seu paciente é quanto que ele gasta ou ela gasta ali durante o exercício físico, tá? Que é o EEE, Energy Expenditure, Exercise Energy Expenditure. Deu uma falhada aqui, né? Vocês viram. O que acontece? Como que você faz para descobrir aí o gasto energético durante o exercício físico? Você vai na internet, você vai digitar tabela de METs, que são os miliequivalentes metabólicos, tá? E aí lá você vai encontrar uma tabela na internet, é muito fácil de encontrar essa tabela. E essa tabela ela vai ter ali designações de acordo com o exercício físico, com a atividade física que a pessoa faz. Então, por exemplo, você vai encontrar dança de salão, você vai encontrar luta, você vai encontrar jogo de futebol, você vai encontrar carteado, você vai encontrar faxina, atividade doméstica e vai ter um número ali, tá? Então vamos supor que o futebol você gasta 3,5 METs, tá?
você multiplica esse 3,5 pela quantidade de exercício, pelo tempo de exercício que essa pessoa joga futebol por dia. Vamos supor que 2 horas. Então você pega lá o 3,5 e multiplica por esse valor ali, pelo tempo que a pessoa pratica esse exercício físico. Isso vai dar um resultado. É esse resultado que você vai empregar na nossa fórmula, tá? Pessoal, esses valores aí do jogo de futebol são só exemplos, tá? Eu não tenho certeza se é esse valor de METs. Verifica aí na tabelinha, é muito fácil de encontrar. Legal. E aí depois nós temos aí Free Fat Mass, tá? Que é a massa magra. A gente quer saber quanto tem de energia para nutrir a massa magra do nosso paciente ou da nossa paciente. Como que você vai fazer para descobrir a massa magra? Depende aí do equipamento que você tem. Se vai ser através de adipômetro, se vai ser através de bioimpedância, se vai ser através de DEXA, enfim, tá? Eu, por exemplo, uso o adipômetro. Eu acho muito eficiente o adipômetro. Relação custo-benefício é maravilhosa, tá? Então vamos fazer aqui exatamente o exemplo que o American College coloca pra gente. O que eles colocam pra gente? Que uma mulher de 60 quilos chegou lá no nosso consultório, tá? Ela pesa 60 quilos. E aí nós fizemos uma avaliação física dela e descobrimos que ela tem 20% de gordura. 20% de 60 são 12. Então ela tem 12 quilos de gordura, tá? Tem os outros 80%, que vai ser de massa magra. Lembra, massa magra não é só músculo. Massa gorda é só gordura, massa magra é músculo, massa magra são vísceras, ossos, cabelo, unha, tudo isso é massa magra, tá? Ela tem 80% de massa magra. Isso dá pra gente 48 quilos de massa magra. Legal, já descobri o FFM dela. Então, Free Fat Mass dela é 48. De novo, você vai precisar fazer uma avaliação física do seu paciente, que é totalmente de rotina dentro do ambulatório, dentro do consultório, né? Nós descobrimos que essa mulher consome aí de energia por dia 2.400 kcal. Como que eu fiz para descobrir isso? Eu fiz um recordatório de 24 horas. Lindo, maravilha, bacana. E nós descobrimos que ela gasta durante o exercício físico cerca de 500 quilocalorias por dia. Como que eu descobri isso? Através dos METs, que eu acabei de falar da tabelinha para vocês. Agora ficou fácil, é só jogar esses valores ali dentro da nossa fórmula, né? Então vou apagar aqui do outro lado para vocês. Vamos jogar esses valores aí dentro da nossa fórmula linda e maravilhosa. Então nós temos que EI é 2.400. 2.400 kcal, né? Menos, eu não vou pôr kcal só por conta do espaço, tá? 2.400 menos 500 dividido pela massa magra em quilos, que são os 48. Nós vamos ter 1.900 dividido por 48. Nós vamos ter que o EA é igual a 39,58, se não me engano, façam aí. Quilocal por quilo de massa magra. Esse exemplo, ele está inclusive lá no artigo científico do American College, que eu mostrei alguns slides atrás para vocês, tá? Então deem uma olhada nesse artigo, vale muito a pena vocês darem uma olhada nesse artigo, beleza? Bom, dando sequência, uma pessoa tida como praticante de atividade física, tá? Uma pessoa fisicamente ativa, ela treina cerca de 30 a 40 minutos por dia, segundo o American College, tá? Com uma frequência semanal de 3 vezes por semana, e o gasto energético dela
normalmente vai de 1.800 até 2.400 quilocalorias por dia, ou então de 25 até 35 quilocalorias por quilo por dia, tá? Isso para pessoas de 50 a 80 quilos. Isso é o próprio American College falando, ó, o seu paciente que treina de 30 a 40 minutos por dia, 3 vezes por semana, essa dieta com essa quantidade de energia deve atender, tá? Se ele ou ela tiver cerca de 50 a 80 quilos, tá? Então a gente está falando de 1.800 até 2.400 quilocalorias. É claro que você tem que ajustar com a rotina do paciente, é claro que você tem que ajustar com o objetivo do paciente e por aí vai, mas é isso que o American College coloca pra gente. Normalmente as sessões de treinamento, elas têm um gasto energético que varia entre 200 e 400 quilocalorias, tá? Por sessão de treinamento. Então essa dieta conseguiria, essa quantidade de energia, conseguiria suprir aí o nosso paciente com esse perfil exatamente, beleza? Bom, agora se tratando de uma pessoa que já faz exercício em intensidade moderada ou intensa, nós teríamos duas condições. O American College fala pra gente que a primeira condição, essa pessoa ela treina de 2 a 3 horas por dia. Cara, eu acho que eu treino isso por semana, tá? Mas essa pessoa, ela treina de 2 a 3 horas por dia de exercício intenso, com uma frequência semanal que vai de 5 a 6 vezes, tá? E o gasto, ele ultrapassa de 600 a 1.200 quilocalorias ou mais por hora de exercício. Ou seja, o gasto energético já desse paciente já é muito alto, já é altíssimo, tá? A segunda condição seria uma pessoa que treinaria de 3 a 6 horas por dia de treinamento intenso, divididos ou não, né, em sessões. Então poderia ser uma sessão só ou 2 sessões, com a frequência semanal de 5 a 6 vezes, e o gasto ele também ultrapassaria 600 a 1.200 quilocalorias por hora, tá? Quanto de energia esse cidadão ou essa cidadã deveria consumir? Cerca de 40 até 70 quilocalorias por quilo por dia conseguiria suprir as necessidades energéticas desse paciente, tá? E aí uma dieta normalmente contemplaria de 2.000 até 7.000 quilocalorias aí por dia de indivíduos de 50 a 100 quilos. Eu não sei vocês, mas se eu comer 7.000 quilocalorias por dia, eu não passo na porta, eu vou ganhar muita massa corporal. Por que isso vai acontecer comigo? Porque eu não treino tudo isso, tá? Então é muito importante você investigar ali quanto que o seu paciente treina, tá? Quantas horas que o seu paciente treina. Lembra que eu falei para vocês de periodização no começo da nossa aula? Então pergunta ali para o paciente, pergunta para o preparador físico, beleza? Atletas de elite, você que é um atleta de elite aí que vai para as Olimpíadas. Então, esses atletas de elite, o próprio American College fala que eles excedem facilmente as recomendações anteriores, tá? Por exemplo, os ciclistas aí do Tour de France, olha só, é um poliglota esse professor, eles gastam mais de 12.000 quilocalorias por dia, tá? Para esses atletas a gente pode fornecer de 150 até 200 quilocalorias por quilo por dia para indivíduos que pesam de 60 a 80 quilos, tá? Então esses caras eles podem gastar 12.000 quilocalorias por dia. A recomendação de energia para eles é de 150 a 200 quilocalorias por dia. É muita caloria mesmo, tá? Veja, de novo, a importância de você saber o que o seu atleta, o que seu paciente está treinando ou não. Atletas de 100 até 150 quilos podem precisar de 6.000 até 12.000 quilocalorias por dia, dependendo do volume e da intensidade do exercício. Pessoal, só para não ficar jogado, não se esqueça, estou voltando aqui nos slides, aquele cálculo que a gente utilizou, que nós descobrimos que a nossa atleta consome 39,58, agora a gente precisa enquadrar ela. Tá? Enquadrar ela como praticante de atividade física ou exercício moderado intenso ou atleta de elite. A gente vai enquadrar ela e ver se esses 39,58, se não me engano, eles aí contemplam aí o perfil do nosso paciente, beleza? Se eu estiver falando de uma paciente de elite que gasta aí 12.000 quilocalorias, é óbvio que aquele diagnóstico nutricional aí não é bom. Tá? Pode ser que essa paciente ela tenha um caso de desnutrição, não vai ser legal, não vai ser bacana. Bom, se tratando das recomendações de carboidratos para esses atletas, tá? Pessoas que treinam exercício moderado e intenso de 2 a 3 horas por dia, aí de 5 a 6 vezes por semana,
devem consumir de 5 a 8 gramas por quilo por dia de carboidratos, ou então cerca de 250 a 1.200 gramas por dia para indivíduos de 50 a 150 quilos. Pessoal, é muito importante, de novo, você analisar o perfil do seu atleta, do seu paciente. Ainda se tratando aí do carboidrato, de carboidratos, as recomendações para pessoas que treinam com muito volume, de 3 a 6 horas por dia, dividido ou não em uma ou duas sessões, com frequência semanal de 5 a 6 vezes, 8 a 10 gramas por quilo por dia de carboidratos, tá? Ou de 400 a 1.500 gramas de carboidratos para indivíduos de 50 a 150 quilos. Vou fazer um cálculo rápido, tá? Então, se você falar em 400 gramas de carboidrato, se a gente for transpor isso para energia, a gente está falando de 1.600 quilocalorias só de carboidrato, tá? Agora, se estiver falando em 1.500 gramas de carboidrato, você está falando em 6.000 quilocalorias só de carboidrato, tá? É muita energia mesmo. Fontes de carboidratos, então grãos, vegetais, frutas, açúcar refinado, suplementos, principalmente para situações que você precisa repor glicogênio rápido. Então você pega uma pessoa que tem ali sessões de treinamento, tem 2 sessões de treinamento, você precisa repor glicogênio rápido para a segunda sessão de treinamento ser legal, ser bacana também, tá? Bom, qual estratégia você pode utilizar para ressíntese rápida de glicogênio? Mais do que 8 gramas de carboidrato por quilo por dia, tá? 1,2 gramas por quilo por hora nas primeiras 4 horas de descanso, ou 0,7 gramas de carboidrato por quilo por hora, diluídos numa solução de 6 a 8%. É muito importante você não dar soluções. Então, por exemplo, você pega 100 ml de água, tem que ter 6 gramas de carboidrato nesses 100 ml de água. É muito importante você não dar soluções muito concentradas de carboidrato, porque isso pode proporcionar diarreia osmótica. Jefferson, o que é diarreia osmótica? Lembra quando você era criança e comia muito doce? Comia muito doce e dava aquela dor de barriga? Isso pode acontecer com seu atleta se você der uma solução de carboidratos muito concentrada para eles, tá? Se tratando do consumo de proteínas, eu peguei algumas referências para vocês. A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte de 2010 fala que exercício de resistência, que você tem que resistir à contração muscular durante um longo período, como por exemplo, corrida, ciclismo, natação e por aí vai. Para esse tipo de exercício, você tem que fornecer 1,2 a 1,6 gramas por quilo de peso por dia de proteínas, tá? Já o exercício resistido, 1,6 a 1,7 gramas por quilo de peso. O que é o exercício resistido? É quando você tem uma carga, você está fazendo contração muscular contra uma carga. Musculação, vocês sabem, né? Agora, se tratando do colégio americano, junto com a sociedade aí canadense de nutrição esportiva, eles usam uma recomendação que eu acho muito mais legal, tá? Eles falam de 1,2 até 2 gramas por quilo por dia de proteínas, tá? Podem ser indicadas quantidades maiores de proteínas durante períodos de treinamento intenso. Então, o cara está treinando muito, você pode dar mais proteína. E você pode fornecer mais proteína ainda, mais do que 2 gramas de proteína por quilo por dia, para pacientes que estão ali, por exemplo, lesionados. Você tem que imaginar, a sua musculatura ela vai se desenvolver se tiver estímulo. O exercício físico e a nutrição são estímulos. Agora, aquele atleta que ele está lesionado, ele vai conseguir treinar? Não. Então eu posso aumentar o estímulo nutricional fornecendo mais proteínas, tá? Para você tentar manter aquela massa magra. É claro que não tem nada que substitua o exercício físico. Isso é muito importante de ser mencionado. Já o International Society of Sports Nutrition de 2017, eles falam aí de recomendações muito maiores de proteínas, tá? Eles falam de 1,4 até 2 gramas para a maioria das pessoas fisicamente ativas, tá? 2,3 a 3,1 gramas por quilo por dia para reter a massa magra durante períodos de dieta hipocalórica, tá? Isso em indivíduos treinados. E aí, pessoas que elas são treinadas, bem treinadas, você pode dar mais do que 3 gramas por quilo por dia de proteínas para você proporcionar o emagrecimento, reduzir a massa gorda desse paciente, tá? É claro que esse tipo de conduta nutricional é só para aquele cara que está bem treinado já. Não vai pegar a dona Gertrudes que começou a treinar semana passada e já adotar essa conduta nutricional para ela, tá? Se tratando de gorduras, então se a gente for ver o ISSN de 2018, eles falam aí
que a recomendação de gorduras ela tem que ser de 30% do consumo energético total em gorduras, né, obviamente, que é uma recomendação bastante comum para a gente, a maior parte das diretrizes recomendam isso. Você pode utilizar um aporte de gorduras maior, cerca de 50% durante períodos de treinamento muito intenso, tá? Por quê? Usar tanta gordura assim? Porque a densidade energética da gordura ela é muito alta. Você pega aquele cara que vai fazer uma ultramaratona, alguma coisa do tipo, esse cara vai gastar muita energia. Então pode ser legal você fornecer essas gorduras para o seu paciente. É claro que você não vai fornecer churrasco, né? Aquele cupim assado, porque é proteína. Tem proteína, vai ter um monte de gordura, você não vai fornecer isso. Você precisa investigar qual tipo de gordura é mais adequado para esse seu paciente, tá? Para reduzir o percentual de gordura, a recomendação é gira em torno de 0,5 até 1 grama por quilo de peso por dia de lipídios. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre recomendações nutricionais. Então a gente falou sobre necessidade energética, falamos sobre quantidades de proteínas, falamos sobre quantidades de carboidratos e, por fim, quantidades de lipídios. Eu espero ter colaborado com o ensino de vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo e um abraço. Tchau!